Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais um vídeo. Hoje eu quero te contar hérnia de disco ou postura. O que será que pode interferir mais ainda para nossa dor lombar piorar? Os dois temas são muito falados, né? Você deve já ter ouvido falar deles se você está chegando aqui no meu vídeo, que a hérnia de disco pode produzir uma dor lombar muito forte, levar a gente até uma mesa de cirurgia. E que a postura, se eu não cuidar bem da postura, deixar o corpo retinho, pode ser que minha dor lombar também piore. Se eu fizer algum movimento errado na minha rotina, pode ser que a minha dor lombar piore. Então hoje eu quero explicar a fundo esses dois temas, relacioná-los e te contar o que você deve fazer para o alívio da sua dor lombar chegar. Será que você está errando na questão de postura? Ou será que se você tem uma hernia de disco, realmente a sua dor lombar vai tender a ficar muito forte? É isso que eu quero te contar no vídeo de hoje. E a verdade, pessoal, que esses são dois temas muito relacionados com a dor lombar, mas que muitas vezes nós não temos as informações certas e isso pode prejudicar muito a nossa dor lombar, ela acabar não melhorando. Imagina comigo, imagina que você está na viagem de final de ano com a sua família. Vamos supor que você é aqui da região de São Paulo, você vai conhecer pela primeira vez as praias de Santa Catarina, vai lá para Florianópolis, vai para aquela região de Balneário Camboriú, vai fazer um tour lá e conhecer tudo. Vamos supor que você nunca foi, vamos supor que você está chegando no seu destino, vamos supor que a primeira parada é em Balneário Camboriú, cidade muito conhecida, praias bonitas, um centro legal para passear e tudo mais. Vamos supor que você está chegando quase lá e o seu GPS fica sem sinal de celular, você não consegue mais acessar nenhum tipo de GPS para você estar chegando no seu destino e você não tem nenhum conhecimento sobre isso, você não conhece ninguém na região. O que vai acontecer? Ou você vai ficar perdido, ou você vai parar num posto de gasolina ou em algum lugar, num restaurante e vai pedir informação para essa pessoa. O que acontece é que no caso da hernia de disco, no caso da postura, muitas vezes você está sem o sinal de GPS, você não consegue um posto de gasolina que te indique o caminho certo, tá bom? Muitas vezes você vai nesse posto de gasolina e ele te indica um caminho totalmente errado, que em vez de ir para Santa Catarina, você vai parar lá no Rio Grande do Sul. E não é isso que você quer passar as suas férias em Santa Catarina. O que acontece, pessoal, que a hernia de disco, a dor lombar, a postura, tem muito disso. Muitas vezes, informações erradas e crenças muito fortes acabam prejudicando muito um tratamento legal de hernia de disco lombar e, consequentemente, um alívio da sua dor lombar. Então, hoje eu estou aqui para tentar te passar as informações certas. Se você assimilar essas informações, com certeza você vai estar mais próximo do seu destino aí de alívio da sua dor lombar. Para te explicar bem isso, eu vou começar pela hernia de disco, tá? Primeiro ponto que a gente tem que entender, pessoal, que a hernia de disco ele é um desgaste muito provinda de um processo natural de envelhecimento da nossa coluna lombar. Paulo, natural? Como assim? Ela não gera tanta dor lombar assim? Muitas pessoas ficam assustadas, não sabem muito o que fazer quando recebem esse tipo de diagnóstico. Mas tem muitas coisas que você não sabe sobre elas. Muitas pessoas acreditam que a hérnia ela é muito assustadora, ela produz muita dor e que a dor só vai melhorar caso eu faça uma cirurgia no caso. Mas lembra a ideia que eu falei que você pode estar num posto de gasolina te mandando para o Rio Grande do Sul em vez de Santa Catarina? Basicamente, essa é a ideia quando a gente relaciona a hernia de disco com a dor lombar. Mas calma que eu vou te explicar para você entender bem esse tema. Vamos supor que você está aí usando o seu corpo por vários anos, fazendo várias coisas, se divertindo, trabalhando, tudo mais. Você acredita mesmo que nada vai mudar na sua coluna lombar conforme vai passando o tempo? Claro que não. Mudanças vão acontecer e alterações na coluna vão ser super naturais de acontecer. Mas isso não quer dizer que essas alterações vão estar gerando a dor lombar que você sente. Muitas pessoas vão ter essa alteração e não vão ter nenhum tipo de dor na região lombar, tá? É um pouquinho parecido, como eu já falei em outros vídeos, com a nossa pele, que vai mudando conforme vai passando o tempo e não indica que a gente está doente nem nada disso, apenas indica um processo natural de envelhecimento nosso, tá bom? Primeiro ponto da gente entender. Segundo ponto da gente entender em relação à hernia de disco é que a maioria delas não precisa de cirurgia. Por que a maioria delas não precisa de cirurgia? Porque se você tiver uma rotina ativa de exercícios, se você tiver cuidados com o seu estilo de vida, o gerenciamento de estresse legal, muito provavelmente aquela condição de hérnia não vai te limitar.
você vai conseguir passar por esse processo sem qualquer tipo de limitação. Você vai conseguir melhorar, você vai conseguir se readaptar a essa condição de dor lombar que você está sentindo, tá bom? É super comum a hérnia de disco estar presente em várias pessoas e várias pessoas não possuírem a dor lombar forte igual talvez você sinta. Então, se isso acontece, pensa comigo, se tem gente que tem a mesma hérnia de disco que eu, por exemplo, e aquela pessoa não tem dor e eu tenho, muito provavelmente eu tenho que olhar para outros pontos. Às vezes aquela pessoa, ela tem um gerenciamento de estresse, um exercício físico na rotina e tudo mais, e eu, Paulo, não tenho. Então, provavelmente, a dor lombar é por causa disso e não por causa da hérnia de disco, tá bom? Outro ponto super importante da gente entender que talvez você também não saiba, tudo aqui que eu tô falando é para te tranquilizar, que a hérnia de disco não interfere tanto assim na nossa dor lombar como a gente pensa. E outro ponto muito importante da gente entender que a maioria das hérnias de disco, elas regridem espontaneamente, ou seja, a maioria, nosso próprio corpo, ele faz a regressão dessa hérnia de forma espontânea, mais de 60, 70% dos casos isso acontece. Então, se você está com dor há muito tempo, você acredita que é por causa da hérnia? Às vezes ela até já regrediu, às vezes você nem tem mais essa hérnia que você se preocupa tanto assim com ela. E, como eu gosto de pontuar, muitas vezes a hérnia de disco é igual pão na padaria. Se você for na padaria, vamos dizer, dos exames de imagem, fizer o exame de imagem, a hérnia de disco vai aparecer lá em muitos casos. Assim como se você for na padaria, com certeza vai ter um pãozinho, algum pãozinho vai ter lá para você comprar, tá bom? Então, primeira parte da gente entender, é importante a gente ter as informações certas para a gente chegar no nosso destino de alívio de dor lombar, como foi a história da viagem para Santa Catarina, a sua viagem de férias para Santa Catarina. E é muito importante a gente entender esses pontos de como a hérnia de disco não influencia tanto assim a nossa dor lombar na grande maioria dos casos. E quando ela influencia, a dor lombar pode ser melhorada se você tiver as estratégias certas de exercício, se você tiver as capacidades físicas certas sendo trabalhadas em você, tá bom? Então você deve estar pensando, Paulo, a pergunta do vídeo era o que interfere mais na dor lombar. Se você está me falando que a hérnia de disco não interfere tanto assim, é provável então, mesmo que a postura não interfira tanto igual você falou, que a postura seja mais vilã do que a hérnia de disco. É aí também que isso não é uma verdade de fato, tá? Mas calma que eu vou te explicar certinho para você entender. Eu quero que você imagine que você tem um filho que chama Pedro, chama João, chama Gael, que está muito na moda. Vamos supor que você tem um filho de 6 para 7 anos. E vamos supor que você vai colocar ele na escolinha de futebol pela primeira vez. Vamos supor que ele vai lá para a escolinha de futebol pela primeira vez. E ele tem um professor lá que ele chama José. O professor José, ele vai chegar, vai recepcionar o João e todos os outros coleguinhas. O João vai lá fazer amizades e tudo mais. E eu te pergunto, você acha que o José, o professor, vai colocar o João e todas as crianças que estão junto com o João na turma, vai colocar no ataque? Vai colocar no gol? Vai colocar só na defesa? Com certeza não. Com certeza o José primeiro vai conversar com as crianças, né? Vai perguntar onde cada um prefere jogar. Eu sei que muitas vezes prefere ficar no ataque, mas o José vai ter que conversar para ele gerenciar isso da melhor forma, com a opinião das crianças e também vendo qual criança se encaixa melhor. Talvez o João, o Pedro, o Gael, seu filho, se encaixe melhor no ataque. Talvez ele goste de ir no gol, porque ele vê um ídolo lá, gosta de assistir futebol. Talvez prefira ficar no gol. Mas a ideia que eu quero te passar é que o José, o treinador, o professor, ele vai ter que adaptar as crianças de acordo com as individualidades de cada uma, seja por gosto, seja por capacidade física, tá bom? Então é essa a ideia que eu quero te passar. Não existe essa ideia de que uma postura perfeita vai servir para a grande maioria das pessoas. Eu sou diferente de você que está me assistindo, que sou diferente da minha esposa, que sou diferente do meu pai, que sou diferente do meu amigo. Ou seja, temos rotinas diferentes e precisamos de capacidades físicas diferentes na grande maioria das vezes. Pessoal, então igual na escolinha que não dá para todo mundo jogar na mesma posição, não tem essa de que uma postura única e perfeita vai estar servindo para todas as pessoas, tá bom?
postura é uma coisa que cada pessoa vai ter que se adaptar de forma diferente às suas rotinas do dia a dia, às capacidades físicas que precisa, tá bom? Então, fique despreocupado em relação a você ter que corrigir sua postura. A questão de melhorar a postura pode se definir como você melhorar a sua adaptação física, a sua rotina do dia a dia, e não simplesmente você deixar a sua postura mais retinha. Vamos supor que sua postura é mais aqui, você deixar ela mais aqui, ou vamos supor que ela é mais aqui, você deixar ela mais aqui. Isso não vai te ajudar na maioria das vezes, isso só vai contribuir para às vezes você ficar mais estressado com essa coisa de ter que ficar com a postura perfeita. Ah, não, aquele cara tem a postura retinha, não tem dor, vou ficar igual a ele. E muitas vezes isso não vai funcionar, muitas vezes essa comparação desnecessária vai dar um tiro no seu pé e, infelizmente, a sua dor lombar não tende a melhorar, tá bom? Uma coisa também que muitas pessoas às vezes me perguntam em relação à postura é se aqueles coletes vão ajudar a proteger a coluna ou vão ajudar a corrigir a postura. E você entendeu agora que não existe uma postura perfeita. Mas tem mais um ponto que eu queria falar sobre esse tema, porque esses coletes que prometem uma melhora imediata da dor lombar, na maioria das vezes vai apenas inibir os músculos que a gente precisa para fazer as nossas capacidades físicas do dia a dia, para fazer as nossas tarefas do dia a dia, e consequentemente vai produzir para sua dor lombar ficar mais crônica, ela ficar com você mais tempo, porque você não vai trabalhar suas habilidades físicas, você vai só prejudicar suas habilidades físicas e consequentemente dessa forma a sua dor lombar ela pode acabar aumentando, ela pode acabar piorando por conta de que você está inibindo seus músculos, está inibindo suas articulações e tudo mais. Então, vamos voltar na pergunta do vídeo, o que interfere mais na dor lombar? Acho que você até já sabe a resposta depois que a gente chegou até aqui no vídeo. Tanto a hernia de disco, pessoal, quanto a questão de postura não interferem tanto assim na dor lombar como a gente pensa. A hernia de disco, ela pode interferir, ela pode ter uma participação na sua dor lombar, mas ela não é a única. Você precisa olhar de outros fatores, como exercício físico, como suas capacidades físicas. A postura, ela não influencia a sua dor lombar. Não existe uma postura que seja melhor que a outra. Nós vamos nos adaptar de maneiras diferentes, porque somos pessoas diferentes e temos rotinas diferentes. Então não fique tão pilhado com a sua postura, tá bom? Mas você pode estar me perguntando, Paulo, então o que eu faço? Se a hernia de disco não está influenciando, se a postura não está influenciando, qual que é o caminho para a gente conseguir um controle melhor de dor lombar? Qual que é o caminho para a gente conseguir aliviar a dor lombar? E essa é uma pergunta que a resposta minha sempre vai ser clichê, mas quanto mais eu falo, mais pessoas vão entender e talvez você entenda como que você consegue um alívio legal de dor lombar. E o primeiro ponto da gente entender é como que a nossa dor ela é produzida, pessoal. E muitas pessoas não sabem, mas a nossa dor ela é produzida pelo nosso cérebro. Ou seja, as nossas experiências, as nossas memórias, às vezes até os nossos traumas que a gente passou, pode estar relacionado com a dor lombar. Então, a dor é produzida pelo nosso cérebro, muito como uma experiência desagradável, que pode ser sensorial ou pode também ter algum dano aos nossos tecidos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a dor, quando ela acontece uma vez, por exemplo, você foi pegar alguma coisa do chão e sentiu a dor lombar, aquela dor é produzida pelo cérebro e aquela memória pode contribuir para você ter dor em outros momentos se ela não for trabalhada de uma maneira positiva, tá? É como se a primeira vez que você teve dor lombar lá atrás, o seu cérebro tenha tirado uma foto daquele momento e aquela imagem pode ser reproduzida se você não tiver um trabalho legal de apagar ela. E como que ela pode ser reproduzida? Vamos supor que você adorava jogar seu futebol. Voltei no futebol. Você adorava jogar seu futebol com seus amigos. Ou você adorava ir na aula de dança da academia do seu bairro. Ou você gosta de fazer suas tarefas ou precisa fazer suas tarefas de casa. E vamos supor que você travou as costas ao fazer uma dessas três atividades. A imagem de dor foi colocada ali. Com certeza, quando você for fazer essas atividades de novo, vai gerar aquele medo, vai gerar aquele desconforto, vai gerar aquele alerta. E isso, o seu corpo, o seu sistema nervoso, vai entender que aquelas são atividades ameaçadoras para você. E se elas são atividades ameaçadoras para você, você concorda que o nosso organismo, por questão até de sobrevivência, ele vai querer evitar essas atividades?
E isso vai fazer com que a dor lombar acabe até perdurando por mais tempo, porque você está evitando de fazer atividades que antes você gostava de fazer. Esse medo fica mais forte e os alertas são cada vez mais disparados. Os alertas em relação à sua dor lombar são cada vez mais disparados. E isso pode contribuir para a sua dor lombar ficar mais crônica, muito mais que postura e muito mais que sua hérnia de disco, por exemplo, tá bom? Além desse fator, trabalhar o fortalecimento, habilidades físicas melhoradas vão contribuir para esse medo abaixar e vão contribuir para você deixar o seu corpo mais forte. Esse ponto é mais importante também de você olhar. É importante você olhar para a sua alimentação. Se a sua alimentação está muito ruim, muitas comidas que causam muita inflamação, por exemplo, pode contribuir também para a sua dor lombar piorar muito mais do que uma postura, uma hernia de disco. Se o seu sono não está legal, se a sua questão de estresse não está legal, isso também pode contribuir, infelizmente, para a sua dor lombar acabar não melhorando, tá bom? Isso também é muito forte. Mas voltando em relação aos medos, que é a parte principal da gente trabalhar. Se a gente conseguir vencer medos e até crenças em relação ao movimento do corpo, com certeza a dor lombar ela tende a se aliviar, você tende a querer se alimentar melhor, o estresse melhora, o sono tende a melhorar, tudo isso melhora. Mas como que a gente consegue um bom trabalho de exercícios físicos para a gente melhorar essa questão? Como que a gente consegue um bom trabalho de exercícios físicos para a gente fazer um tratamento legal de hernia de disco lombar, para a gente conseguir o alívio da dor lombar? O primeiro ponto é você entender quais medos e quais movimentos você está deixando de fazer agora na sua rotina por conta que a dor lombar está presente, por conta do medo do movimento. Primeira coisa que você pode entender. Vou dar um exemplo. Tinha uma aluna recentemente que começou no meu programa que ela tinha muito medo de não conseguir caminhar mais por causa da dor lombar, porque a dor lombar estava muito forte, estava dando até um pouco fortalecimento nas pernas dela, nos membros inferiores. Isso, ela estava com muitos pensamentos pessimistas em relação a que ela não ia conseguir mais andar. O que isso fez com ela? Fez com que ela evitasse a caminhada matinal que ela gostava de fazer. E o que isso fez? Ela gostava, por exemplo, de pegar ela e o marido, fazer uma caminhada de 20, 30 minutos. E ela estava com tanto medo disso que a perna dela travava, ela não conseguia fazer o movimento de uma maneira legal, ela não conseguia fazer o movimento de uma maneira benéfica, tá bom? E isso acabava prejudicando muito ela, acabava prejudicando e fazendo a dor lombar acabar aumentando. Então, como que a gente conseguiu que ela voltasse à caminhada? Além do fortalecimento que a gente começou a fazer na própria casa dela, eu comecei a colocar exercício de caminhada até de corrida na própria casa dela. Ou seja, lembra que eu falei que situações ameaçadoras lá que te geraram dor lombar pode fazer com que esse medo piore a dor lombar? Quando a gente se expõe a esses medos devagar, de forma gradativa, aos pouquinhos, a gente consegue quebrar, a gente consegue reprogramar essa imagem. Nosso sistema nervoso vai deixar de ver aquele momento como uma situação ameaçadora. E quando o nosso sistema nervoso deixa de ver aquele momento como uma situação ameaçadora, é aí que a nossa dor lombar pode melhorar. Essa minha aluna, ela conseguiu isso. Ela já conseguiu até agora incluir caminhada com o marido de novo. Ela conseguiu ganhar confiança dentro de um processo de alívio de dor lombar e confiança nos movimentos. Tá? Eu vou até deixar aqui na sequência um feedback que ela me passou esses dias em relação à melhora da dor lombar dela, a melhora na confiança nos movimentos dela. Confere só para você ver o que eu... Basicamente eu coloquei para você ver que é super possível um controle de dor lombar se a gente trabalhar esses medos, se a gente trabalhar o fortalecimento muscular, se a gente trabalhar essa quebra de tensões no corpo devido ao medo do movimento. É a parte principal que a gente tem que olhar, é o foco principal. Lembra no começo do vídeo que eu te falei que eu queria te colocar no foco principal da sua melhora, te colocar com as estratégias certas, você olhar para os pontos certos para a sua dor lombar melhorar? Então é basicamente isso que eu quero te passar. Você precisa olhar para os pontos certos, você precisa enxergar as estratégias certas, que é o exercício, que é a quebra desses medos, que é melhorias no seu estilo de vida. Então, principal ideia do vídeo, não foque tanto na sua hernia de disco lombar. Muitas pessoas podem ter sem ter nenhum tipo de dor.
E se a sua tem participação na sua dor, não vai ser ela que vai te limitar, não vai ser ela que vai te colocar numa cama de cirurgia na imensa maioria dos casos. Em relação à sua postura, não se preocupe tanto em melhorá-la, se preocupe em ter movimentos que te preparem para a sua rotina. Se você quer pegar alguma coisa do chão sem dobrar os joelhos, por exemplo, pode pegar, tá tudo bem. Você quer jogar aquele futebol que você fica todo torto e tudo mais, tudo bem, só tenha um trabalho de fortalecimento, um trabalho de exercício que te preparem para essas atividades. É basicamente isso que você precisa para você conseguir melhorar. E entender que nem hernia de disco, nem postura tem capacidade assim tão grande quanto a gente pensa de interferir assim na sua dor lombar, tá bom? Esse é o ponto principal. Mas eu não tô aqui só para falar de parte teórica com você não. Agora eu quero te mostrar dicas práticas. Porque agora você entendeu que hernia de disco e postura, você não precisa se preocupar tanto com isso. Agora você entendeu que você precisa quebrar alguns medos e fortalecer seu corpo. Então, agora eu vou te passar exercícios práticos para você incluir na sua rotina, tá bom? São 4 exercícios que você vai precisar de uma toalhinha aí, de um colchonete, tá? Você vai fazer alguns em pé e alguns você vai fazer deitado, tá bom? Esses exercícios vão dar uma preparação melhor para o seu quadril, uma preparação melhor para o seu tronco, vão te dar uma confiança melhor e eu acredito que se você incluir aos poucos, eles podem te ajudar. São exercícios muito parecidos que eu uso com a Tânia, minha aluna, que eu contei a história dela, que eu uso também com os meus alunos do meu programa. Então, pode estar te ajudando também no alívio da sua dor lombar, pode estar te ajudando você a melhorar e progressivamente você ir melhorando de pouquinho em pouquinho, tá? Esses exercícios, faça no espaço de tempo que você conseguir, você não vai demorar mais de 15 a 20 minutos para fazer. Trabalhe bem sua respiração, adapte eles de acordo com as suas habilidades físicas e capacidades físicas, tá bom? Então confere só os exercícios que eu quero passar para você. Vamos lá para os exercícios, pessoal. Elevação de quadril primeiro. Se ficar muito difícil fazer com uma perninha só, pode fincar bem os 2 pezões no chão, elevar o quadril e descer. Muito importante a gente ganhar força e mobilidade no quadril para a gente aliviar a questão da dor lombar e a gente ganhar mais função para nossa rotina. Depois o agachamento, sabe aquele basicão bem feito? É o agachamento, ele é um exercício básico, mas muito importante no controle da dor lombar, tá bom? Tô terminando o agachamento, a gente tá indo agora para uma estabilização de tronco. A gente vai tocar cada hora um ombrinho. Nossa, Paulo, mas será que não vai ficar muito difícil? Eu não vou conseguir fazer, tá incomodando? Então, pode fazer com a opção com o joelhinho e os pés cruzados. Ó, melhor dica não tem, tá? O movimento é a chave pra gente conseguir a melhora da dor lombar. Quando eu falo melhor dica não tem, eu não tô falando dos exercícios aqui que eu passei, eles vão ser milagrosos. Eu só estou passando que se você incluir exercícios como esse, exercícios bem direcionados, com consistência na sua rotina, com consistência, o que é com consistência? De 3 a 4 vezes por semana, ter uma rotina com exercícios físicos que te prepare melhor para a sua rotina, com certeza vai contribuir muito para o seu alívio de dor lombar acontecer. Não adianta a gente ficar se preocupando muito com a hérnia, não adianta a gente ficar se preocupando muito com a postura perfeita. O que adianta de verdade é a gente mudar hábitos, é a gente adaptar hábitos positivos, é a gente vencer os medos e as crenças e, consequentemente, eu tenho certeza que você vai conseguir o alívio da dor lombar, que com certeza é o que você tanto busca, tá bom? Estamos chegando no final do vídeo, pessoal, vou deixar até um convite para você, tá? Se você quiser me seguir lá no meu Instagram tá aqui em cima, Paulo Simões Personal Trainer. Lá também eu divulgo conteúdo quase que diariamente, eu mostro um pouquinho de história dos meus alunos também, para te inspirar, para que você também consiga alcançar o alívio de dor lombar, um tratamento de hernia de disco lombar legal sem cirurgias. Então lá também eu tento passar maior quantidade de conteúdos para te ajudar e mostrar também histórias dos meus alunos, tá bom? Agradeço de coração se você ficou comigo até o final desse vídeo, tá? Espero que esse vídeo te ajude a entender que nem hernia de disco nem postura tem essa capacidade toda de interferir na sua dor lombar igual você pensa, que se você mudar hábitos, tiver exercício físico bem direcionado na sua rotina, com certeza a sua dor lombar ela tende a diminuir, você tende a ter uma vida muito melhor, voltando a fazer coisas que você gosta, que provavelmente talvez você não esteja fazendo por conta da dor, tá bom? Essa foi a ideia central do vídeo de hoje, eu te vejo no próximo vídeo.